Boa tarde, queridos irmãos. Nos reunimos mais uma vez para fazer o Evangelho no lar, lembrando da importância de termos um dia e um horário fixos para que possamos contar com a cúpula do plano espiritual. O Evangelho no lar possibilita uma melhor compreensão da mensagem de Jesus, nos conduzindo ao aprimoramento moral. Também cria o hábito de reunir os familiares, colabora para a elevação do padrão vibratório do lar, facilita o amparo diante das dificuldades e fortalece o vínculo com nosso divino amigo, pois quando a família ora, Jesus se demora em casa. Então, neste momento, pedimos o apoio da cúpula do plano espiritual para que a leitura seja proveitosa para todos, para que cada dia mais possamos compreender os ensinamentos do Cristo, para que coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. E a leitura de hoje é a do capítulo 13, item 9. A leitura de hoje é do capítulo 13, itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas, quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas capítulo 14, versículos de 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convidar os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis feliz porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal.
quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Então, meus amigos, segundo a codificação espírita, a caridade é uma das leis naturais, ao lado da justiça e do amor, como encontramos no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Na questão 886, é questionado aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta lei é, então, o sumo do mandamento cristão e da Boa Nova, ou seja, do Evangelho trazido pelo Cristo. Ainda, na questão 886, o codificador da doutrina complementa: o amor e a caridade representam um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance e que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido destas palavras de Jesus. E no comentário da questão 886, temos que o amor e a caridade representam um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance e que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido destas palavras de Jesus. Amem-se uns aos outros como irmãos. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações que nós temos com nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos ordena a indulgência, porque dela nós mesmos temos necessidade. Ela nos proíbe de humilhar os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se para ela todo o respeito e todas as atenções. Quando se trata de um pobre, parece que não precisamos nos importar com ela. Quanto mais lamentável seja a posição dela, mais ainda se deve, ao contrário, temer aumentar o infortúnio dela pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a pessoa inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. E ainda temos, meus irmãos, que na concepção espírita, a beneficência, o auxílio material, é apenas uma das infinitas formas de se praticar a caridade. E tanto mais benéfica será se for praticado em paralelo aos esforços de retirar o indivíduo carente da sua condição de inferioridade. Ainda observando esse critério, a doutrina espírita convida-nos à prática desse tipo de caridade, assim como lemos na comunicação do Espírito São Vicente de Paulo, respondendo se os espíritos reprovam ou não a esmola. Esta questão é a 888 do Livro dos Espíritos. Não é a esmola que seja reprovável, mas a maneira como ela costuma ser dada.
O homem de bem, que compreende a caridade conforme Jesus, vai ao encontro do pobre sem esperar que lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto na maneira como no ato. Um serviço prestado com delicadeza dobra o valor. Se for com arrogância, a necessidade pode fazer aceitar, mas o coração fica pouco tocado por isso. Lembre-se também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus que a tua mão esquerda não saiba o que a direita der. Nisso, ele vos ensina a não manchar a caridade com o orgulho. Então, meus irmãos, que possamos, através de todo este conhecimento e com o apoio das instruções dos Espíritos, possamos praticar estes ensinamentos através da caridade, que pode ser com um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, a todos que estão ao nosso alcance e que estão necessitados neste momento. Agradecemos, Pai, por este momento e por tantos ensinamentos que possam continuar conosco, nos intuindo, nos iluminando ao longo da nossa jornada, e que neste momento os nossos lares sejam iluminados pela Tua luz, que seja feita a limpeza psíquica de cada ambiente e que fiquemos todos com a Tua paz. Que assim seja.